Boa noite a todas as pessoas que nos seguem neste primeiro SED Meeting Lab, a rúbrica da Conferência Euro-Americana para o Desenvolvimento dos Direitos Humanos, este ano na sua segunda edição, em Coimbra, em outubro, nos dias 12 e 13. O SED Meeting Lab é um fórum de debate permanente onde convidaremos pessoas com responsabilidades e trabalho desenvolvido nesta área e sempre numa perspectiva desenvolvimentista dos direitos humanos em todas as suas manifestações. Contamos com a participação de todas as pessoas que nos assistem e que poderão entrar em diálogo connosco aqui através da caixa de comentários na nossa página de Facebook ou através do canal do YouTube da Conferência Euro-Americana para Desenvolvimento dos Direitos Humanos. Neste primeiro webinar, contamos com a presença da Sra. Doutora Rosa Monteiro, Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, que nos fará uma intervenção intitulada Os Desafios para a Concretização das Metas do ODS 5, Igualdade de Género, portanto, em Portugal. Seguindo-se daí um período de intervenções com quem nos chega aqui na página, que poderá interagir, como disse, através de comentários que tentarão ser respondidos aqui pela nossa convidada. Muito bem-vinda, Sra. Secretária de Estado, e muito obrigada em nome da organização da segunda Conferência Euro-Americana para o Desenvolvimento dos Direitos Humanos, para estar presente aqui na inauguração desta rúbrica. Muito obrigada e muito boa noite ou boa tarde a todas e a todos, e especialmente ao Dr. Marco Ribeiro Henriques, também por esta oportunidade de participar na vossa comunidade e na vossa reflexão e por partilhar realmente aquilo que são algumas das nossas principais reflexões e também, evidentemente, preocupações com os tempos que vivemos e com os tempos futuros, olhando em retrospectiva também o caminho que fizemos nesta matéria, especificamente do ODS 5. É realmente um gosto estar convosco e também cumprimentar todas as pessoas que estão a assistir nos vários países e, portanto, todos membros e todas membros desta comunidade de reflexão sobre direitos humanos. Muito bem, então nesse seguimento convidávamos então a Sra. Secretária de Estado a fazer uma pequena, enfim, intervenção que entender, de 15 a 20 minutos, sobre o estado da concretização do ODS 5, Igualdade de Género, em Portugal. Bom, começar por dizer que Portugal tem estado verdadeiramente comprometido com a implementação da Agenda 2030 desde o primeiro momento e também assumindo o ODS 5 como central. Aliás, logo em 2017, quando do primeiro relatório voluntário nacional consideramos precisamente o ODS 5 de igualdade de género entre os nossos objetivos prioritários. Isto a par, por exemplo, do ODS 4, relativo à educação, o nono, relativo às questões da inovação, da indústria, ou o 10º, da redução das desigualdades. E isto porque consideramos que a introdução e o desenvolvimento dos direitos humanos das mulheres e as questões da igualdade de género são estruturantes para o desenvolvimento sustentável das sociedades e para estas suas grandes três dimensões, sociedade, economia e ambiente, e que, de facto, o desenvolvimento positivo destes objetivos, evidentemente que afeta os restantes e, portanto, toda a transversalização que é necessária em termos de transformação da sociedade nos vários setores, transversalização, como estava a dizer, das matérias da igualdade entre mulheres e homens e especificamente dos direitos humanos das mulheres e das raparigas, são fatores-chave de desenvolvimento das sociedades. E Portugal é assim que as assume e, portanto, temos apostado realmente de forma irredutível na concretização deste trabalho, numa ação específica em matéria de igualdade, mas também de transversalização de todo este trabalho nas várias áreas setoriais de governo e administração. E isso também tem sido até reconhecido internacionalmente. Obviamente sabemos que há um longo caminho a percorrer, mas também é um fator de motivação acrescido quando vemos reconhecido este esforço de Portugal
a nível internacional. Por exemplo, no relatório da OCDE 2019, destacou-se precisamente, portanto, de acordo com este estudo, que Portugal tem um melhor desempenho neste ODS do que a média. Isto não deixa de ser um fator interessante e que é um estímulo à continuação do nosso trabalho. Também o EIGO, o Instituto Europeu para a Igualdade de Género, tem indicado Portugal como um país que mais tem progredido em matéria de políticas de igualdade e de alcance de igualdade a partir do conjunto de indicadores que usam no Índice Europeu de Igualdade de Género. Aliás, estamos hoje no 16º lugar no ranking europeu. Isto significa que subimos 10 pontos relativamente a 2005, que é também um motivo não só de orgulho, mas de responsabilidade. Temos que continuar a crescer e a fazer caminho neste domínio. Mas os desafios são enormes. Obviamente que o olhar para o lado positivo é importante, mas não nos deve servir para, digamos, desacelerar neste investimento todo, em termos de política pública, de envolvimento da sociedade civil, de colocar estes temas de forma muito permanente e regular na agenda mediática, na agenda política, evidentemente, mas na agenda mediática e na agenda pública, que penso que também tem sido um fator que tem criado um ambiente mais favorável e um maior reconhecimento para a intervenção necessária nestas matérias em Portugal. E como eu dizia, os desafios continuam enormes. Aliás, no quadro europeu nós tivemos a ver os avanços, o último relatório que temos do Eurostat, que é de maio deste ano, 2020, portanto, divulga dados do exercício de monitorização do progresso dos ODS no contexto europeu, e conclui e a conclusão é muito, muito preocupante no quadro europeu, que o ODS 5 é aquele que apresenta uma tendência mais negativa no quadro da União Europeia nos últimos 5 anos. Isto porque as desigualdades de género, desigualdades em várias dimensões e setores persistem. Por exemplo, na área e no domínio do mercado de trabalho, aquilo que se conhece e que se sabe é que as disparidades, por exemplo, entre a taxa de emprego das mulheres e dos homens tem vindo a aumentar na União Europeia. E também um outro indicador que é muito preocupante, que é a diferença entre o número de mulheres e de homens que se mantém no fundo inativa, porque têm responsabilidades de cuidado a seu cargo. Portanto, aqui há uma desigualdade de partida que se traduz em muitos países no agravamento deste gap no emprego, com penalização, evidentemente, para a própria autonomização e capacitação das mulheres. Portanto, a avaliação deste ODS ao nível europeu é moderadamente negativa, e isso é um fator que, como somos uma União Europeia, e aliás aproxima-se, estamos já a viver o trio de presidências do qual Portugal faz parte. Nós assumiremos o nosso semestre europeu no primeiro semestre de 2021, portanto, digamos, e já antecipando algumas das questões que possam surgir, esta é uma preocupação, que é a evolução destas matérias no quadro europeu, percebendo que há aqui realmente uma tendência para uma evolução que não é muito otimista, mas que temos, de facto, também como país que terá a presidência, de puxar, de empurrar estas temáticas, estes grandes objetivos na área da igualdade de género, neste contexto. Sabemos que não será fácil, até tendo em conta algumas controvérsias que têm surgido, especialmente com alguns Estados-membros, teor mais conservador e, portanto, negativos e mais adversos à progressão das matérias de igualdade de género, e ainda há pouco se discutiu, por exemplo, a rejeição ou a recusa relativamente à ratificação
da Convenção de Istambul e toda a polémica em torno das questões de igualdade de género no quadro europeu. Bom, obviamente que falamos do quadro europeu que não é muito positivo, Portugal destaca-se positivamente e encontra vapor, digamos assim, neste domínio. Contudo, também é importante aqui, penso eu, trazermos para a reflexão o contexto atual em que vivemos. Fomos realmente confrontados e confrontadas com um cenário muito particular, muito disruptor de todas as nossas certezas e de todas as nossas condições de vida também, de organização e até daquilo que era o desenvolvimento de políticas que estávamos a fazer, porque de facto tivemos de acudir a um conjunto de efeitos da crise pandémica. Podemos já saber que grande parte destes efeitos têm sido diferidos por um conjunto de medidas de política pública no domínio do emprego e também da proteção social, que nos trarão, digamos assim, resultados e impactos para um período temporal, digamos, posterior, mas que conseguimos, evidentemente, antecipar, para além daquilo que são efeitos que existem e que estão já presentes na nossa realidade e que vêm reforçar realmente as questões da desigualdade de género e que, quer queiramos, quer não, vão criar condicionalismos à progressão que estávamos a observar no domínio do mercado de trabalho, da redução do gap salarial, por exemplo, o aumento da participação de mulheres em cargos no setor económico, social, político. Enfim, há um conjunto de desigualdades estruturais que pré-existiam à Covid, mas que também devido a estes contornos tão específicos desta circunstância, desta crise pandémica, que se vêm agudizar, digamos que não são novidade para quem anda nestas a estudar e a intervir nestas matérias da desigualdade de mulheres e homens há algum tempo não eram novidade, por exemplo, as fortes assimetrias no trabalho de cuidados, seja pago e o não pago, especialmente o não pago, com uma grande sobrecarga que as mulheres e as raparigas têm com as tarefas domésticas e responsabilidades familiares, mas, portanto, como eu dizia, tudo isto se veio intensificar porque esta também revelou-se ser uma crise que é também uma crise de cuidados, onde a questão dos cuidados vieram e subiram para o patamar de discussão pública e também de resposta em termos de políticas. E aqui a grande questão é a urgência de impedir retrocessos pelo agudizar das questões da desigualdade, da degradação de indicadores económicos, o aumento do desemprego e também porque efetivamente temos de evitar que muitas das soluções criadas para responder à crise não venham intensificar as desigualdades de género. Focar-me-ei apenas em algumas dimensões e aspectos muito concretos. E aquele que mais nos tem preocupado em Portugal tem a ver precisamente com esta distribuição desigual do tempo entre mulheres e homens. É curioso que Portugal já tinha, este era o pior domínio de Portugal nas pontuações do tal índice de igualdade de género do EIGE, portanto, do Instituto Europeu de Igualdade de Género. Nós tínhamos a quarta posição mais baixa da União Europeia. E um indicador que contribuía para isto era a reduzidíssima participação dos homens portugueses, por exemplo, na realização de tarefas domésticas. Só 19% dos homens declararam ter ou fazer mais, pelo menos uma hora de trabalho doméstico por dia. Isto também é preciso reconhecer, não obstante termos tido uma grande evolução na maior participação dos homens, especificamente, por exemplo, no cuidado aos filhos e às filhas, às crianças. Isto foi muito induzido por políticas positivas que se tomaram, mais concretamente desde 2009, com o aumento e a indução da partilha, por exemplo, de licenças. Nós, neste momento, temos 42% dos homens a partilharem as licenças, portanto, quando são pais, com as mães,
isto representa um aumento de 10 pontos percentuais relativamente a 2015 e 18 pontos percentuais relativamente a 2010, que foi o primeiro ano em que se avaliou esta política. Temos também uma grande percentagem de homens que usam já a licença de paternidade, a licença obrigatória para os homens, mais de 77% o fazem, mas ainda assim continuam este hiato brutal, esta brutal assimetria, e isso fica muito visível quando vemos já alguns números dos tais impactos da crise pandémica e do recurso que as famílias fizeram, que as pessoas fizeram, às medidas que o Governo, nomeadamente o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, desencadearam de resposta de urgência. Por exemplo, as mulheres constituem 81% das pessoas que recorreram às medidas de apoio à família para cuidarem de crianças cujas escolas e creches encerraram. E isto significa, efetivamente, uma redução de rendimentos muito significativas, neste caso, que impenderam de forma muito particular sobre as mulheres. Continuamos também, e temos, essa é uma característica estrutural de Portugal, temos um mercado de trabalho altamente segregado, em matéria de segregação horizontal. E, portanto, temos setores e temos profissões muito segregadas segundo o sexo. E isso faz com que os sintomas de crises económicas que começam sempre por determinados setores se concentrem, portanto, também mais sobre os homens ou sobre as mulheres. No caso presente, nós temos já dados que nos indicam um peso muito significativo de desemprego no setor do alojamento e da restauração, portanto, que estão ligadas efetivamente ao turismo, por exemplo, que tem uma elevadíssima taxa de feminização e que registrou um aumento de 94% do desemprego relativamente ao período homólogo. Nós, inclusivamente, sentimos estas ondas, digamos assim, deste impacto no emprego nestes setores e, portanto, esta também é a maior precarização do próprio emprego feminino nas mulheres que apoiamos no quadro das respostas da violência doméstica. Começámos a sentir, de facto, que as vítimas, que as nossas estruturas da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica começavam efetivamente a sinalizar de forma muito abrupta e muito intensa situações portanto, de desemprego, de perda de emprego, o que, como devem imaginar, é uma grande preocupação e temos de criar respostas também de ação positiva para responder a este impacto desproporcional. Dados também do Instituto de Emprego e Formação Profissional de junho indicavam-nos que 55% das pessoas, portanto, desempregadas, com desemprego registado no IFP, eram realmente mulheres. E, portanto, aquilo que temos de antecipar são os impactos em cadeia que este processo tem. Mas, por outro lado, e também ainda refletindo sobre esta questão da segregação horizontal, vimos que efetivamente também foi nas trabalhadoras do serviço doméstico e dos serviços de limpeza onde também impactos muito fortes fizeram sentido. Não só pela intensidade e maior exposição a riscos, porque mantiveram de forma muito significativa a sua atividade, inclusivamente foram considerados setor essencial pela importância para a manutenção de um conjunto de serviços de cuidado, saúde, de apoio social, etc., mas também pelos baixos salários, obviamente, que oferem, a maior e elevadíssima informalidade que existe neste setor, que é predominantemente feminino. Depois, por outro lado, outro reflexo destas assimetrias e do facto de haver profissões e áreas setoriais que estão muito associadas ao feminino e outras ao masculino,
a área do digital e das competências do digital, das competências digitais, revelou-se também uma área crítica. E aí já estamos também a trabalhar, nomeadamente com o meu colega, a secretário de Estado da Transição Digital, no sentido de transversalizar de forma absoluta as matérias da igualdade de género no novo Plano Nacional da Transição Digital, porque consideramos que realmente ninguém pode ficar para trás, mas as mulheres partem de uma situação de grande desvantagem neste contexto. E nós tínhamos relatos, por exemplo, da maior dificuldade por parte das mulheres de acompanharem, quer, portanto, o processo de digitalização, por exemplo, laboral, a questão do teletrabalho, mas também o acompanhamento da escola virtual, a própria utilização dos serviços por via digital que passaram a ser dominantes e uma solução e uma alternativa ao encerramento dos serviços de atendimento presencial e, portanto, aqui as mulheres realmente estão numa forte desvantagem pela menor literacia digital que possuem e também na profissão e nas profissões nestes setores das tecnologias e quer enquanto estudantes, quer enquanto profissionais. São menos de 2 em cada 10 profissionais das TIC em Portugal e este número tem vindo a reduzir. A percentagem de mulheres nestas áreas, quer em termos de trabalho, quer em termos de estudo e de formação inicial, tem vindo a reduzir-se em Portugal e já era uma preocupação que tínhamos e por isso mesmo criámos um projeto que é o Engenheiras por um Dia, precisamente no sentido de começar logo ao nível da educação, em parceria com as universidades e com empresas do setor tecnológico, a atrair as raparigas, desconstruindo a ideia que as engenharias e as tecnologias são áreas de rapazes e, portanto, com projetos e atividades de mentoria, de estágios, de divulgação de informação, procurámos e estávamos no caminho a fazer um caminho de trabalhar essa questão da segregação das profissões especificamente neste domínio. Depois, como estava a referir, a componente da violência doméstica e da violência contra as mulheres. É sabido que, um pouco por todo o mundo, esta preocupação da violência contra as mulheres e da sua intensificação em contextos de forte isolamento e no quadro das medidas de confinamento foram uma preocupação transversal, não só das associações de mulheres e feministas por todo o mundo, mas também dos governos que reagiram, cada um à sua maneira, mas houve um conjunto de reações e de alertas importantes. E nós realmente atuámos desde o primeiro momento, porque começámos a perceber também que os impactos da Covid não são neutros do ponto de vista de género e, portanto, muito menos nestas situações, também nesta dimensão da violência. E, portanto, desde as primeiras semanas, ainda antecipando as medidas de confinamento, começámos a trabalhar com a nossa rede nacional de respostas no sentido de manter a relação com as mulheres já atendidas e já acompanhadas, mas também de manter a confiança e a certeza de que nenhuma mulher ficaria sem resposta e, portanto, todos os serviços continuariam a funcionar e, inclusivamente, aumentámos também a capacidade de acolhimento, por exemplo, de emergência para o caso de ser necessário. A verdade é que realmente tivemos numa fase inicial uma redução previsível, digamos, do pedido de apoios no primeiro estado de emergência, nos primeiros 15 dias, mas que foi gradualmente aumentando, portanto, ao nível dos pedidos que foram chegando à rede, e inclusivamente nós registámos nas linhas de atendimento telefónico e através do SMS que criámos precisamente também para contrariar essa questão da mulher estar isolada e a conviver em casa, que é um domínio extremamente perigoso para as crianças e para as mulheres, a conviver, portanto, com a pessoa agressora, criámos essa linha de SMS precisamente para facilitar um contacto mais protegido e, portanto, registámos um aumento de 200% de pedidos de apoio de informação relativamente ao ano passado. Isto também é significativo e representativo da forma como, penso que no nosso país, se colocou o tema em paralelo com o tema Covid, e esse era o nosso objetivo, ou seja, todo o foco teria de ser
colocado nas medidas sanitárias, de proteção sanitária, necessárias para combatermos esta pandemia, mas não queria de maneira nenhuma que as questões da violência e dos riscos acrescidos sobre as mulheres pudessem ser tornados, digamos assim, secundários relativamente às restantes preocupações, e isso realmente conseguimos fazê-lo. O tema da violência e das mulheres, da particular vulnerabilidade das mulheres, manteve-se um tema permanente nos órgãos de comunicação social durante todos os momentos mais críticos dos vários estados de emergência e de calamidade. E, portanto, evidentemente que esse é um aspecto crítico, mas que acabou por resultar numa maior consciencialização e reconhecimento social deste problema, e obviamente que nos estimula a mantermos um conjunto de respostas e também de parcerias que foi possível estabelecer nesta altura. Nós, como estava a referir, estávamos a fazer um caminho de trabalhar, por exemplo, na agenda para a igualdade no mercado de trabalho nas empresas, em que um eixo, para além da participação das mulheres nos cargos de decisão, era precisamente o da segregação das profissões, da segregação sexual das profissões. E conseguimos também já, como estava a referir há pouco, transversalizar a questão da igualdade ou da maior desvantagem das mulheres e das raparigas na área das tecnologias e do digital no novo programa nacional. E é uma coincidência, mas é uma feliz coincidência, que hoje mesmo um dos programas que vai ser muito importante e que diz respeito à reconversão e à requalificação de pessoas desempregadas ou em situação de subemprego para as TIC, hoje faz um apelo na sua divulgação, uma medida de ação positiva no sentido de atrair mulheres e raparigas para as candidaturas a este grande programa nacional. E é nesse sentido também que vamos continuar a trabalhar. Estamos neste momento também a coordenar o eixo do programa Encode, que é o Programa para a Inclusão Digital, porque consideramos central esta aposta nas novas tecnologias e em evitar que as mulheres continuem em situação de desvantagem no domínio das tecnologias. No domínio do poder, como estava a referir, Portugal, a nível europeu, também não fica muito bem pontuado em matéria de posição relativa, porém é, segundo o EIG, o país que evoluiu de forma mais rápida no quadro europeu. Ou seja, estamos a recuperar a reduzida participação das mulheres nos cargos de decisão a um ritmo que é, digamos assim, mais o dobro dos restantes países, portanto, da média europeia. Isto resultou, efetivamente, da alteração que fizemos do quadro legal, em 2017, com uma lei que estabeleceu limiares de representação equilibrada para as empresas cotadas em bolsa e para as empresas do setor público local e estatal, e os resultados estão aí. E são resultados, de facto, positivos, a comprovarem que o caminho era este, era o caminho das políticas de ação positiva e não o caminho da autorregulação, como se entendia no passado. Obviamente que foi uma lei difícil de passar e de todo o debate público que se gera em torno destas questões das políticas de paridade foi muito intenso também. E surgiram sempre os argumentos da meritocracia, como se a questão do mérito não estivesse sempre inerente à participação das mulheres em qualquer esfera profissional ou de decisão. E, como dizia, os resultados são já positivos, nós evoluímos 11 pontos percentuais, portanto, aumentámos a participação de mulheres nas empresas de forma muito significativa e estamos já a alcançar os limiares estabelecidos pela lei, o que é realmente positivo. Fizemos também depois com duas novas propostas de lei, desta vez para a administração pública, no sentido também de aumentar a presença de mulheres nos cargos dirigentes da administração pública,
dirigentes em todos os níveis, mas também na política. Propusemos uma revisão da Lei da Paridade, assim designada Lei da Paridade, que na verdade as associações feministas criticaram e criticavam por ser a lei do terço. Aumentámos o limiar de representação equilibrada para os 40%, que é o estabelecido pelo Conselho da Europa, e introduzimos algumas alterações e algumas inovações. Temos pena que a Assembleia da República não tenha aprovado e mantido uma das centrais, que era a obrigatoriedade de em cada lista os 2 primeiros lugares serem sempre paritários. Não foi possível consenso no quadro parlamentar para essa proposta avançar. De qualquer forma, retirámos da lei aquilo que era a possibilidade dela própria não ser respeitada pelos partidos, porque se não respeitassem só teriam de pagar uma coima. Portanto, com a nova lei, a Lei Orgânica número 1 de 2019, as listas que não respeitem as regras de paridade serão excluídas. E, portanto, esta é uma evolução positiva e continuamos a acreditar nos efeitos, portanto, deste quadro de políticas de representação equilibrada e de paridade no nosso país. Aliás, em 2019 tivemos já um avanço e um marco histórico. Temos 89 mulheres eleitas para o Parlamento, que representa cerca de 40%, que é muito significativo. Uma outra dimensão que estávamos a trabalhar e que agora se torna ainda mais desafiante tem a ver com a matéria da conciliação entre as várias esferas de vida, entre a vida profissional, pessoal e familiar. Este realmente é um desafio multifacetado e por isso mesmo em 2018, em dezembro, nós apresentámos e aprovámos um programa nacional que era e é o 3 em linha, e que tinha medidas que, no fundo, faziam intervenção em várias dimensões que concorrem para as questões da conciliação ou das dificuldades de conciliação, que são particularmente penosas, sabemos, para as mulheres, mas atenção, porque a matéria da conciliação é para ambos os sexos, não apenas para as mulheres. Desenvolvemos projetos pioneiros, como um projeto Pacto para a Conciliação, onde induzimos a adoção por parte de empresas, identidades empregadoras, de uma norma certificadora que implica a adoção de medidas específicas e de práticas de gestão promotoras da conciliação e da igualdade de género nas empresas. Aderiram 58 organizações e neste momento temos já 11 empresas certificadas. É uma norma portuguesa que estava letárgica, digamos assim, é uma norma de 2016 e que neste momento está já em grande desenvolvimento, até porque conseguimos também alocar financiamento para estimular o setor privado e o setor da administração pública a olhar para as questões da conciliação como uma questão também de sustentabilidade, de bem-estar e também de direitos humanos dos trabalhadores e das trabalhadoras. E veja-se como agora, no quadro da Covid, foi tão importante também o reconhecimento de que existem outros modelos de organização do trabalho e dos tempos de trabalho menos penosos para as pessoas e que potenciam mais conciliação. Efetivamente, e mais uma vez, temos de ter em conta para que não sejam intensificadas e agravadas as desigualdades de partida, nomeadamente estes estereótipos de género, que fazem que muitas vezes as mulheres, quando ficam em casa, e portanto falando aqui nas questões e nas circunstâncias do teletrabalho, que já foram tão debatidas, evidentemente que sejam elas que têm de fazer as refeições, têm de fazer a escola em casa com as crianças, que têm de fazer o seu teletrabalho e, portanto, a carga nas condições de teletrabalho tornar-se muito mais esmagadora para as mulheres. E, portanto, também no desenho que está a ser realizado, quer pelo setor do emprego público, quer pelo setor da segurança social e do trabalho, para o setor privado, portanto, o desenho que está a ser feito e a regulamentação do teletrabalho que está a ser feito está a ter a nossa colaboração no sentido de evitar que essas medidas e que o desenho das modalidades de teletrabalho agudize estas desigualdades de género de partida, digamos assim. E conseguimos também, neste domínio, o envolvimento dos parceiros sociais, que foi decisivo. Fizemos um acordo histórico
e estávamos precisamente até março a trabalhar com os parceiros sociais, em sede do Conselho Permanente, precisamente num plano, num programa comum, para promover a conciliação, para se chegar a um acordo. Não tenho expectativa que essa oportunidade não tenha sido perdida, muito pelo contrário, temos de retomar essa atividade, que teve de ser obviamente interrompida por força das emergências de debate em sede de concertação social, mas agora mais do que nunca ficou bem patente e bem visível a importância destas modalidades promotoras de conciliação. Ao nível, portanto, da violência, depois poderei responder a algumas das vossas questões, evidentemente, mas também no período da Covid e atendendo àquilo que já era um compromisso estabelecido em 2019 em Portugal, para quem não acompanhou, foi um ano particularmente intenso naquilo que teve a ver com as questões da violência contra as mulheres. Começámos o ano de forma absolutamente dramática, com uma intensidade de números em termos de homicídio de mulheres. Algumas não enquadravam em termos de tipologia de crime, o crime de violência doméstica, mas homicídios de mulheres muito intensos nos primeiros 2 meses de 2019. E se isso, por um lado, desencadeou maior consciência por parte de toda a opinião pública e também exigência de respostas, julgo que foi também mobilizador de outros setores do governo para um trabalho conjunto que adotámos e que em muitas situações foi verdadeiramente pioneiro. E é isto que se pretende quando se fala em mainstreaming de género como uma forma de política de igualdade mais eficaz. Trabalhámos pela primeira vez com setores-chave nesta matéria, setor da educação, setor da saúde, setor das forças de segurança, da administração interna, da justiça, Procuradoria-Geral da República, no sentido de, não é que já não se trabalhasse de forma articulada antes, mas produzir ferramentas e instrumentos de forma verdadeiramente conjunta. Da mesma forma também criámos um plano de formação e estamos precisamente também a implementá-lo, onde profissionais destes vários setores vão cruzar linguagens e abordagens na intervenção correta que deve ser feita nas situações e relativamente ao crime da violência doméstica e particularmente as matérias da violência contra as mulheres. Estamos a produzir uma revisão da plataforma ou da base de dados que existia em Portugal, porque sucedia uma coisa extraordinária ou extraordinariamente negativa na minha perspectiva, e desde que exerço estas funções, já no passado me chocava o facto de em Portugal não termos estatísticas oficiais mais regulares, portanto, sobre os crimes de violência doméstica. Tínhamos estatística apenas no relatório anual, portanto, no RASI, e dependíamos muito de informação que, por exemplo, o Observatório da UMAR ia produzindo com base em informação dos mídia. E nós alteramos essa circunstância, para além de estarmos a trabalhar no domínio desta base de dados oficial, nós estamos a produzir estatísticas trimestrais sobre precisamente a violência doméstica. E isto é muito importante, não só em matéria de responsabilização e de accountability político e dos vários setores neste domínio, mas também para podermos ir monitorizando este fenómeno. Produzimos vários guias, estamos a prestar uma atenção muito particular também no domínio da violência doméstica a dois grupos que eu costumo dizer que estavam muito esquecidos num suposto grupo homogéneo, que é o das mulheres, mas que são precisamente as crianças e as mulheres mais idosas, e estamos a criar respostas específicas para estes dois grupos. Por um lado, garantir apoio psicológico às crianças que reconhecemos também como vítimas de violência doméstica e, por outro lado, garantir respostas especializadas às mulheres idosas que, nesta interseção de fatores de desigualdade e discriminação, são dupla e triplamente ou estão numa situação
em que, digamos assim, se intensifica a sua vulnerabilidade, quer de exposição e risco de exposição à violência, mas também, evidentemente, alguma desadequação nas respostas standard que existem face à sua especificidade. E, portanto, aquilo que são as nossas preocupações de momento também se centram muito, e para terminar, na área do conhecimento. Precisamos conhecer e ter informação rigorosa, não só quantitativa, também qualitativa, sobre os impactos da Covid nas mulheres, e especialmente nas questões, portanto, mais significativas, nas questões do mercado de trabalho, os cotidianos, os estereótipos e os papéis de género, e também a questão da violência. E por isso foi possível lançar também uma medida inédita e que me deixou muito satisfeita por ter conseguido realmente esta colaboração com o Ministério da Ciência, que foi um concurso lançado pela FCT, o Gender Research for Covid, que está neste momento a apoiar 16 projetos de investigação, precisamente sobre os impactos de género da Covid. E da mesma forma, no quadro da Presidência Europeia, já solicitámos ao EIG que a sua Research Note, portanto, em cada semestre é produzido um relatório de análise de uma determinada dimensão das questões de género por este Instituto Europeu, e o da Presidência Portuguesa vai ser precisamente sobre os impactos socioeconómicos da crise Covid na igualdade ou na desigualdade entre mulheres e homens. Portanto, este é o quadro geral onde tentei partir do ponto de situação quais eram as nossas preocupações e as nossas áreas prioritárias de intervenção antes deste contexto, e aquilo que são as nossas preocupações de momento, na firme convicção de que queremos manter este lugar, digamos assim, de destaque no assumir do compromisso, quer com a Agenda 2030, quer evidentemente com a prioridade que atribuímos ao DS5. Obrigada. Doutora Rosa, muito obrigado pela belíssima exposição. Tanto havia a dizer e tantas questões. Eu tomei aqui imensas notas. Tinha imensas questões para colocar, mas que o tempo não vai de todo permitir. Mas não resisto a questionar, a pedir no fundo um comentário sobre, na verdade, o flagelo que persiste em Portugal com a violência doméstica, e perceber se é realmente necessária uma alteração, uma revisão do quadro legislativo penal naquilo que é a imputação do crime e até uma autonomização para um crime de género especificamente, como algumas forças políticas já chegaram a propor. Encontra-se por aí uma solução para combater estes números dramáticos da violência doméstica em Portugal, que já antes de Covid, não é? E que parece-me que o Covid vem se agravar. Eu acho que nós temos que fazer muita literacia relativamente a este assunto da violência contra as mulheres, da violência doméstica. No geral, temos que fazer alguma literacia, até, por exemplo, relativamente ao que significam os números. Nós, por exemplo, o ano passado, 2019, registámos um aumento do número de participações das forças de segurança ou de ocorrências. Isso é muito positivo, é esse o caminho que queremos fazer. Não significa que isso tenha havido um aumento da violência, Sim, digamos assim. Isso deixa de nunca existir cifras negras, não é? as cifras negras, exatamente. O que nós queremos é desvendar este problema e que as mulheres estejam capacitadas para procurarem ajuda e, portanto, para fazerem denúncia, porque isso é sinal que acreditam e que existe uma saída e uma alternativa. Portanto, todo o nosso trabalho tem sido nesse sentido. Em matéria de alteração legal, sabe que nós temos um relativo consenso em Portugal, e isto da APAV e muitas das organizações que trabalham nesta área já há décadas, algumas associações feministas também, e também o próprio governo entende que não é preciso uma grande alteração legislativa. Nós, aliás, acabámos de apresentar na legislatura anterior uma proposta de alteração da Lei da Violência Doméstica na Assembleia da República, para acomodar uma dimensão que não estava suficientemente explanada e assegurada
que era precisamente aquela relação entre a jurisdição criminal e a jurisdição de família e menores. Subsiste como problema realmente esta dissociação entre duas dimensões que, no fundo, confluem numa situação de conflito familiar e muito mais quando o caso é de violência. E, portanto, aquilo que foi apresentado enquanto proposta está a ser debatido na Assembleia da República são, como disse, algumas alterações meramente cirúrgicas, mas que permitirão, caso sejam aprovadas, ganhos também naquilo que é o próprio reconhecimento de uma celeridade necessária nas situações de violência doméstica em matéria de responsabilidades parentais, por exemplo, e definição das responsabilidades parentais. E, portanto, diria que em matéria de grande transformação legislativa não é disso que precisamos em Portugal. Precisamos de, basicamente, uma coisa que eu tenho dito, que é profissionalizar cada vez mais e robustecer o sistema que temos. Nós temos desde 2000, portanto, o crime de violência doméstica como crime público. São 2 décadas. Parecem 20 anos, parece muita coisa, mas de facto, na história das políticas públicas não são muito. E nós partimos quase do zero. Não tínhamos planos nacionais, não tínhamos respostas e soluções. E fomos criando também de uma forma muito empírica. À medida que as necessidades iam surgindo, foram criadas casas-abrigo, depois estruturas de emergência, depois programas de agressores, depois estratégias de apoio na autonomização, o transporte das vítimas, a teleassistência, que ainda hoje é considerada uma medida exemplar a nível também internacional, mas, na verdade, não tem havido o espaço e o tempo para tornarmos tudo isto num modelo integrado. E lá está, faltavam-nos os dados, por exemplo, faltava-nos uma regulação desta rede nacional de respostas. Nós, neste momento, temos mais de 220 respostas em todo o país, sendo que a esmagadora maioria de respostas são gabinetes de atendimento e equipas especializadas de atendimento a vítimas, e isto é muito importante. Há aqui um desafio que temos de vencer, que é o de profissionalizar estas respostas. Muitas vezes eu própria, nas funções que exerço, sou confrontada com muito desejo voluntarista de ajudar as mulheres, não é? Ajudar, porque a gente conhece situações e elas suscitam sentimentos também de grande revolta e por vezes de impotência, mas o que é que se pode fazer? E é fundamental realmente nós reconhecermos que não basta sensibilidade para ajudar uma mulher, para responder à situação de violência doméstica. Portanto, tem de haver aqui realmente um trabalho de qualificação da intervenção e é isso que estamos a procurar fazer depois destes 20 anos de evolução e em que se foram criando algumas respostas, mas que, a meu ver, falta depois esta dimensão de integração, de articulação entre todas as partes do sistema. Faltavam, por exemplo, uma aposta em programas de prevenção primária da violência, em modelos orientadores de intervenções de projetos. Nós tínhamos vários projetos que intervinham, por exemplo, na área da violência no namoro, com os nossos grupos mais jovens, mas não tínhamos orientações, ou seja, não existia um modelo comum e um racional comum que permitisse aos profissionais e às profissionais e às ONGs que trabalham nas escolas ou então também no domínio da educação informal, orientações consistentes sobre o que é realmente a prevenção primária. E estamos também a fazer esse caminho. Lançámos um guia de requisitos mínimos e temos também uma plataforma de associações e de organizações. Neste momento penso que são 56 e juntam também não só as ONGs de mulheres e desta área, com muita experiência de intervenção, mas junta também, por exemplo, associações académicas, e isso tem-nos permitido, por exemplo, fazer um trabalho inovador no quadro, este ano infelizmente não houve, das festas académicas, onde sabemos que as situações de violência sexual e de violência são
existem, portanto, de assédio e portanto, esse trabalho é um tal trabalho que digo que falta e acho eu que estamos a atingir um momento de maturidade nestas políticas na área da violência. Muito obrigado. E para terminar, porque efetivamente tínhamos muito a conversar sobre estes temas, mas o tempo não nos vai permitir, Sempre é pouco. eu gostava de lhe colocar aqui o repto de desafios para o futuro, pegando sobretudo aqui num gancho, que é esta narrativa internacional de algumas forças políticas, alguns Estados, de abandonar instrumentos de direitos humanos. Exemplo, o caso recente da Polónia, outros que estão a empregar narrativas mais complexas e perigosas de algum modo. Como é que antevê a concretização desta Agenda 2030 no que concerne ao ODS 5, igualdade de género, nos próximos tempos e até por referência à presidência portuguesa da União Europeia? Nós vamos fazer toda a aposta no reforço dos compromissos internacionais nestas matérias. Não é por acaso que para o ano, em 2021, precisamente em maio, vão ser celebrados os 10 anos, não são 20, são 10 anos da Convenção de Istambul, da Convenção do Conselho da Europa, para a prevenção e combate à violência contra as mulheres e violência doméstica. E nós vamos precisamente assinalar, e vai ser o grande evento do quadro da nossa presidência nesta área da igualdade, os 10 anos da Convenção e convocar os Estados-membros a reforçarem esse compromisso. Evidentemente que eu penso também que é preciso ter uma abordagem aqui muito pragmática para evitar o backlash que, de alguma maneira, antevemos, e não é só na Europa, é um pouco por todo o mundo, com estas forças populistas e estes partidos de extrema-direita, que são absolutamente adversos às questões da igualdade de género, da igualdade entre mulheres e homens. Temos que ser muito pragmáticos no sentido de demonstrar os impactos negativos que a desigualdade e que a desvantagem das mulheres tem na sociedade, do ponto de vista não só absolutamente de direitos humanos, mas também o impacto económico, de organização da sociedade, de criação de um conjunto de problemas que depois têm impacto também nas economias nacionais e das organizações. E, portanto, temos de seguir um caminho de demonstração e de intervenção específica e de criar soluções que realmente respondam a problemas que são sentidos por parte das organizações. Só assim é que nós conseguimos captar interesse e manter os temas da igualdade entre mulheres e homens na agenda. Dou-lhe o exemplo da questão das tecnologias de informação. As próprias empresas que precisam e que sabem que é um setor altamente competitivo a nível global, portanto, a captação de talentos para a área das tecnologias e da informática, do digital, perceberam que o espaço que faltava explorar precisamente para esta captação de talentos era as mulheres. E há aqui realmente perdas de eficiência e de ganho em termos de competitividade, para além de, evidentemente, também a excessiva masculinização do setor, criar problemas de brain drop, portanto, de fuga de cérebros deste setor, e, portanto, são as próprias empresas que levam a dianteira criando programas de ação positiva para a atração de mulheres e para a retenção de mulheres no setor. E, portanto, quando eu falo em pragmatismo é isto, é termos dados que demonstrem efetivamente as disfunções, não só económicas, mas as disfunções para a sociedade da desigualdade de mulheres e homens, para realmente termos ambientes mais propícios a intervenções que são fundamentais. Senhora Secretária de Estado, muito obrigado. Renovamos aqui o nosso agradecimento por ter aceito este convite para inaugurar a nossa rúbrica. E que realmente nos ter presenteado com esta exposição belíssima, atualizada em várias frentes e que acho que todos ficaram muito satisfeitos. Não conseguimos aqui fazer eco de alguns comentários, algumas questões que nos aparecem aqui, terá que ficar para outras oportunidades e, portanto, em meu nome e em nome da... Falo sempre demais. Exatamente. Em meu nome e em nome da organização da segunda Conferência Euro-Americana para o Desenvolvimento dos Direitos Humanos, resta-me então agradecer e que será, Obrigada. porventura, um até breve. Muito obrigado. Obrigada e bom trabalho. Boa noite.
E quanto a nós, a rúbrica SED Meeting Lab, este espaço de comunicação, partilha e inovação, volta daqui a 15 dias. Regresse também connosco.